O que foi que eu achei da grande vitória de Oppenheimer no Oscar de 2024? Existe mesmo filmes que só a crítica ama e o público odeia? Dá pra fazer uma boa crítica de um filme sem falar das emoções que você sentiu vendo aquele filme? O que é que eu acho da dublagem brasileira e por que eu me recuso a ver filmes dublados? Vocês me mandaram essas perguntas e muitas outras dúvidas fascinantes, então eu escolhi várias delas para responder aqui para vocês nesse novo vídeo de perguntas e respostas. Então, vamos lá! E o primeiro assunto não poderia ser outro, né? Vamos falar de Oscar 2024, afinal de contas eu ainda não falei para vocês as minhas opiniões após a cerimônia, então vamos dar uma olhada. O Fábio Alves pergunta: qual a sua opinião sobre o Oscar deste ano? Achou justo os vencedores? Essa resposta tem três partes, né? Falando da cerimônia em si, em termos de transmissão e entretenimento, eu achei uma cerimônia bem legal, bem divertida, bem mais legal do que nos últimos anos. Eu realmente não vi o tempo passar. Eu acho que teve momentos muito marcantes, né, em relação às premiações, em relação aos apresentadores, o show do I'm Just Ken, que foi lendário, a presença do cachorro Messi, né? Então, eu acho que foi uma transmissão, né, uma cerimônia muito divertida em si. Mas tem a segunda camada, que é a mais importante, né, que é a questão dos vencedores. E aí, não teve lá grandes surpresas, né? Realmente eu acho que foi tudo bem parecido com o que eu tava prevendo que ia acontecer. E beleza, teve vencedores que me deixaram muito felizes, outros que me desapontaram um pouco, outros que me desapontaram bastante, mas ainda assim, eu acho que foi uma boa premiação nesse sentido. Até porque se vocês viram meu vídeo de tier list que eu lancei algumas semanas atrás, vocês vão lembrar que eu achei a seleção de filmes desse Oscar bem forte, né? A maioria dos filmes me pareceram bons. Então, mesmo que eu ainda discorde de várias das escolhas que saíram naquela noite, eu ainda assim acho que foi uma premiação legal, porque realmente eram bons concorrentes. E tem a terceira camada, que é o fato de que tudo isso ficou muito mais legal pra mim, individualmente, pelo fato de que eu tava comentando essa premiação na live do Oscar do Jovem Nerd, né? Que foi um negócio super divertido. Eu tava cercado de uma equipe incrível, então isso tudo também contribui para que a minha memória desse Oscar seja muito, muito positiva. E como eu comentei agora há pouco, né, alguns resultados me frustraram, né, mas os dois principais foram Oppenheimer vencendo o melhor filme, eu acho que tinha que ter ido para Assassinos da Lua das Flores, ou, em segundo lugar, Anatomia de uma Queda, e a outra categoria é a de melhor atriz, que foi para Emma Stone, que, de fato, é uma baita de uma atuação que ela faz em Pobres Criaturas, mas eu tava torcendo tanto para esse prêmio ir para Lily Gladstone. Eu realmente acredito que a atuação da Lily Gladstone é uma das mais poderosas que eu vi no cinema nos últimos anos, mas assim, pelo menos eu acho que essa exposição vai poder fazer com que ela ganhe mais papéis no futuro, e assim eu espero, né? Que ela consiga melhores papéis daqui em diante e que continue sendo indicada ao Oscar mais vezes, sendo reconhecida dessa forma. João Lucas, achou justo todos os Oscars para Oppenheimer? Olha, eu não concordo com todos os prêmios que esse filme levou não, apesar de eu achar Oppenheimer sim um bom filme, eu não acho que ele merecia todos esses Oscars não. Eu acho que deveria ter sido assim. Melhor trilha sonora original eu teria dado para Pobres Criaturas, melhor edição eu teria dado para Anatomia de uma Queda, que eu acho uma edição muito mais genial, melhor fotografia eu teria dado para Assassinos da Lua das Flores, eu gosto demais da direção de fotografia do Rodrigo Prieto nesse filme, melhor diretor, adivinhem, eu teria dado para quem? Para Scorsese. E melhor filme, como vocês já devem saber, eu teria dado para Assassinos da Lua das Flores, que foi meu filme favorito desse Oscar. Então eu concordo com duas premiações que Oppenheimer venceu, que foi melhor ator coadjuvante e melhor ator. Nessas categorias eu de fato teria premiado o Robert Downey Jr. e o Cillian Murphy. Hakatano 19. Você acha que Oppenheimer levou o Oscar de melhor filme por representar o cinema de Hollywood no máximo? Quando você diz que ele representa Hollywood no máximo, eu imagino que é a questão do espetáculo grandioso de alto orçamento com um deslumbramento técnico, né? E eu acho que sim, isso tem um grande peso nessa escolha. Porque o Nolan é esse diretor que tem apostado nesse tipo de espetáculo técnico enorme há muitos e muitos anos, mas nunca ganhando todo o amor que a academia tinha para dar. Então agora ele aplicou esse espetáculo a um filme que é muito a cara do Oscar, né? Uma cinebiografia de uma figura americana complexa, controversa, mas que mudou a história. E isso mexe muito com o imaginário dos votantes americanos da academia, né? Então eu acho que tem um componente disso, e o fato de que agora eles puderam usar uma história de Oscar para premiar um diretor que já tem sido aclamado há muitas décadas e que agora sim fez um filme que tem a cara da academia. Sem contar que esse é um filme que instiga a academia pensando sobre uma figura histórica dos Estados Unidos, mas também sem ser incômodo demais. O filme do Nolan
quer questionar, sim, um pouco essa figura e apresentar o Oppenheimer como essa figura complexa e controversa e difícil de definir, mas ao mesmo tempo ele não vai a fundo demais para fazer a gente enxergar ele de uma forma tão negativa a ponto de causar um incômodo excessivo na academia. Como faz, por exemplo, o Scorsese com Assassinos da Lua das Flores, que esse sim é um filme que fala também de um genocídio do ponto de vista dos genocidas, mas que esse sim faz um retrato muito mais incômodo e difícil de você se sentir nessa posição, de você se identificar com esses genocidas. Ou seja, o filme do Nolan tinha um certo equilíbrio nesse quesito também, e eu acho que isso também pode ter contribuído para a vitória dele no Oscar. O Igor Elias, o Wendell Patrick e o Bigode me perguntam o que eu achei do Scorsese ter sido tão esnobado nessa cerimônia. Assim, aquele negócio, né? Eu fico frustrado por um lado, mas ao mesmo tempo zero surpresas nisso. Porque a história de vida do Scorsese com o Oscar é essa, de ser indicado e nunca ser premiado, com exceção da única vez que ele ganhou um Oscar, que foi com Os Infiltrados. Inclusive, eu acho que isso também é um fator, porque a academia deve pensar, pô, a gente já deu, né, um Oscar pro Scorsese, tá bom, agora vamos dar aqui pro Nolan, né, que tá sendo tão aclamado há tanto tempo e ainda não tem o Oscarzinho dele, vamos dar uma chance aqui pro moleque. E o próprio Scorsese também já espera esse tipo de coisa, e você vê ele dando entrevista em tapete vermelho do Oscar, dizendo que, eu venho aqui por conta pra prestigiar a cerimônia, por causa do ritual e tal, mas essa aqui não é a minha galera, eles nunca foram a minha galera, então, tipo, ele também lá não tem grandes expectativas em relação a vencer. Então, é isso. É uma injustiça? É uma injustiça, mas também não é o fim do mundo. Porque vai lembrar que o Oscar é uma cerimônia da indústria para premiar uns aos outros, né? Não é um selo de qualidade inquestionável. Basta lembrar de como grandes diretores da história do cinema não foram premiados com Oscars. Um dos exemplos mais famosos, o Alfred Hitchcock, que nunca levou nenhum Oscar na vida. E é isso que vai fazer ele ser memorável ou não para a história do cinema? Não é o Oscar, é a obra dele em si. Então, o Scorsese já tem a obra dele para demonstrar a importância e a qualidade do trabalho dele, e o fato dele não levar um Oscar não é o fim do mundo. E também não vai diminuir o legado dele nem 1 milímetro sequer. O Marcos Vinícius Guimarães e o Barney me perguntam o que eu achei da vitória de O Menino e a Garça no Oscar de Melhor Animação e se eu achava que, através do Aranhaverso, merecia mais. Eu fiquei extremamente feliz com a vitória de Menino e a Garça. Quem acompanha o canal esse ano aqui já sabe que esse já é um dos meus filmes favoritos do ano, é um dos meus filmes favoritos do Miyazaki já, e que eu gosto mais dele do que de Aranhaverso. Mas eu não achava que esse Oscar ia pro filme do Miyazaki, eu realmente estava convencido de que iam dar pro Aranhaverso. Até porque o Aranhaverso fez uma limpa em vários prêmios recentemente, né, nas premiações mais voltadas para animação, como o Annie Awards. Então eu tava achando que ia ser aquele negócio dos votantes americanos que não iam conseguir apreciar de verdade o filme do Miyazaki e não iam dar esse prêmio pra ele. Mas, pra minha surpresa, eu tava completamente errado. E foi muito legal também porque na live do Oscar, essa foi a primeira cerimônia que aconteceu depois que eu entrei pra comentar na live, né? E, putz, começar os meus comentários já vendo esse prêmio acontecendo me deixou muito feliz. E eu fico muito feliz não só pelo mérito em si do filme, mas também pensando no contexto maior das coisas, né? Eu sei que eu acabei de falar que o Oscar não é a coisa mais importante do mundo, mas é provável que esse seja o último filme do Miyazaki, né? Afinal, ele já tá com 83 anos, e se esse for de fato o último filme dele, eu sinto que tem uma certa beleza saber que a obra final dele foi reconhecida com um Oscar. Não é essencial, mas é um agrado bonitinho. Agora, então, que eu respondi essas perguntas sobre Oscars, vamos falar sobre outros assuntos porque vocês tocaram em temas muito interessantes nas suas perguntas. JP Ferreira, o que você acha da dublagem brasileira? Eu, obviamente, tenho um apego nostálgico às dublagens brasileiras que eu cresci ouvindo, né? Então, as vozes de pessoas como Guilherme Briggs, Wendel Bezerra, que foram moldando justamente os personagens que eu fui crescendo nos desenhos animados. Então, isso aí me pega bastante pela nostalgia, com certeza. E claro que dublagem é um trabalho muito legal, eu fico muito feliz que isso aconteça, é um trabalho importante de existir para dar mais acesso para muita gente a essas produções, mas ao mesmo tempo eu sinto que os fãs de dublagem às vezes se exaltam num nível muito grande e falam coisas que não fazem tanto sentido pra mim, né? Em especial a famosa frase, a melhor dublagem do mundo é a dublagem brasileira. Todo mundo sabe disso. Se você fala isso como a sua opinião, maravilha, beleza. Agora tem gente que fala isso como se fosse um fato, né? Não. É comprovado que o mundo inteiro considera a dublagem brasileira a melhor. E aí isso eu não consigo levar a sério, porque em primeiro lugar, fontes, vozes da minha cabeça, né? Cadê as fontes que dizem isso? Em segundo lugar, essa história de dizer que uma dublagem é a melhor do mundo não faz o menor sentido. É quase como dizer que um cinema de um país é o melhor cinema do mundo. Esse tipo de coisa é completamente subjetivo.
Não existe uma competição internacional para decidir qual é a melhor dublagem do mundo. Dublagem é atuação, é performance. Logo, é um tipo de arte. E como é que você vai falar que a dublagem de um país, a performance de um país é melhor do que a do outro? Não existe isso. Tá, eu sei que em alguns países a dublagem pode ser bem zoada. Eu sei que na Rússia, por exemplo, não sei se é assim até hoje, mas eu acho que até pouco tempo atrás na Rússia a dublagem era assim. Você tinha uma voz de um cara para dublar todos os personagens masculinos e uma dubladora mulher para dublar todas as personagens femininas. E que isso ainda por cima era colocado em cima das vozes originais, e não para substituir, né? Então você ouvia no fundinho as vozes originais e em cima uma voz sem paixão e sem muita performance. Aí, de fato, é um trabalho muito ruim. Mas, no geral, na grande maioria dos países onde você tem dublagens que são feitas por dubladores profissionais, que trazem performance e paixão, que adaptam o texto para o seu país, isso aí, muita gente fala, ah não, porque aqui na dublagem brasileira eles adaptam o texto para ficar com coisas do Brasil. Isso é feito na dublagem do mundo inteiro, gente. Então sim, a dublagem brasileira é maravilhosa, ela é muito boa, ela é muito divertida, mas vamos com calma, não dá pra você ficar falando como se fosse um fato cientificamente comprovado que é a melhor dublagem do mundo. Isso é arte, não dá pra você categorizar algo desse jeito com essa certeza objetiva. Mas, de novo, se você está dizendo isso baseado na sua opinião, se você vê as dublagens de outros países e você considera, pô, a minha favorita ainda é a do Brasil, maravilha, tá tudo certo. Ainda sobre esse tema tem a próxima pergunta aqui. Leonardo Kaag. Max, você prefere assistir séries e filmes com a dublagem brasileira ou ver em áudio original com legendas? Absolutamente tudo que eu assisto, eu tento assistir no áudio original com legendas, e se for uma produção brasileira, obviamente em português, mas dublado eu não vejo mais nada. E eu não faço isso porque eu acho que dublagem é idiotice ou uma inutilidade, não, como vocês viram na minha resposta anterior, eu ainda acho que dublagem é um trabalho essencial para dar mais acesso às obras para muitas pessoas que não dominam o idioma e para crianças que não sabem ler legendas ainda. Então dublagem é sim muito importante, mas eu não preciso mais de dublagem. E não é só uma questão de precisar, é também uma questão de preferência. Eu realmente prefiro ver as obras nos seus idiomas originais. E isso por vários motivos. Um deles é técnico, né? Quando você acrescenta uma dublagem, você sempre acaba alterando, de certa forma, a mixagem de som do filme ou da série original, muitas vezes até piorando essa mixagem de som. Então eu prefiro me preservar disso e ver a obra com a sua mixagem de som original. Segundo, porque eu acho incrível poder ter contato cultural, né, com outros idiomas, poder ouvir outras línguas, eu acho algo muito estimulante mentalmente. E em terceiro lugar tem o fato de que a voz dos atores originais é uma parte enorme da performance daquelas pessoas. Então, eu realmente acredito que se eu quero apreciar as atuações em toda a sua glória, digamos assim, eu preciso ouvir as vozes originais. Eu realmente acredito que a melhor experiência é ver no idioma original e por isso eu nunca vejo nada dublado hoje em dia. O João Oliveira pergunta, Max, você assiste filmes todo dia? Tem alguma lista que segue ou vai vendo o que dá na telha? E o Luiz Belissari faz uma pergunta parecida. Como você decide o filme para assistir? Faz um planejamento semanal no Notion? Prioriza os lançamentos ou projetos de estudo, pesquisa? Normalmente não, eu não vejo filmes todo dia. A maioria das vezes eu vejo de 3 a 4 filmes por semana, porque tem vezes em que eu quero só também descansar desse trabalho, né? Porque afinal de contas isso é trabalho para mim, então tem noites que eu quero só fazer outra coisa, seja jogar videogame, ler, sair com os amigos, ou fazer qualquer outra coisa que não seja ver filme. Mas a principal pergunta deles é como eu faço para escolher o que eu assisto, né? E isso depende muito, eu não tenho um método super rígido e fixo em relação a isso. Por exemplo, no começo do ano, a maioria das coisas que eu assisto são filmes que vão concorrer ao Oscar, né? A gente estava falando dessa premiação agora há pouco, então eu tento ver todos os filmes indicados em todas as categorias, então é basicamente um mês aí em que eu fico vendo praticamente só coisas que estão no Oscar. Outras vezes eu tenho projetos específicos que me fazem maratonar um certo tipo de filme. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando num projeto secreto que vai sair muito em breve, e eu não posso revelar o que é, mas para esse projeto eu tive que maratonar vários filmes que tinham um elemento em comum. Mas quando eu não tenho maratonas específicas, tipo essa do Oscar ou de um projeto específico, aí eu vou assistindo coisas de forma muito mais caótica. Acaba sempre sendo uma mistura, porque eu tento ver um pouco de tudo. Então eu quero me manter atualizado com os lançamentos do cinema e do streaming, mas também tem os filmes mais antigos que eu gosto de assistir. E com esses filmes mais antigos, que não são necessariamente as estreias no momento, aí é muito mais caótico. Muitas vezes são filmes que eu vou ver com a minha família ou com a minha namorada e que são decididos meio que no momento mesmo.
Ah, eu ouvi falar de tal filme que é legal, ah, então beleza, vamos assistir. Ou então as pessoas vão sugerir pra mim alguma coisa e eu vou na sugestão delas. Ou então tem algum filme que eu sinto que seria legal eu conhecer porque eu ainda não assisti e aí eu sugiro. Enfim, é muito mais espontâneo mesmo, né? Eu não sou uma pessoa que necessariamente tem uma lista fixa de tipo, ok, essa semana eu quero ver esse filme, esse filme, esse filme. Geralmente quando é assim é mais por conta de trabalho, mas quando não é no momento do trabalho, quando é mais no momento livre, aí é muito mais realmente solto. E eu gosto de manter esse componente mais espontâneo na escolha dos filmes que eu assisto, porque senão tudo vai parecer tão metódico e planejado que aí eu vou associar demais a questão do trabalho. E eu gosto de que essa espontaneidade na hora de ver filmes ao longo da semana consiga trazer um senso de diversão mesmo, de surpresa, que me lembra o quanto realmente é divertido ver filmes. Alexandre PL 982. Max, por que você acha que existem os filmes que a crítica ama e o público odeia e vice-versa? Você concorda com esses rótulos? Não, eu não gosto de rotular filmes dessa forma porque eles simplificam demais dois grupos, o público geral e a crítica. Porque acaba criando essa noção de que são dois monolitos, né? Você tem o público, você tem a crítica e cada um é uma entidade que pensa igual. Então o público sempre pensa do mesmo jeito e os críticos sempre pensam da mesma forma. E não é assim que funciona, né? Se a gente pensa, por exemplo, nos críticos, eles não são uma massa que decidem em conjunto de forma objetiva ou veredito que vai representar a opinião da crítica. Não, são pessoas, são indivíduos com mentes e visões de mundo completamente diferentes e individuais. São pessoas que sim, vão se diferenciar do público geral por conta do estudo, dos conhecimentos técnicos, da bagagem de filmes assistidos. E então isso tudo vai fazer com que as pessoas, com que esses profissionais possam avaliar os filmes com outros critérios que geralmente o grande público não tem. Mas são seres humanos e obviamente você vai ter muitos filmes que vão dividir a crítica também, né? Então, eu acho que ficar nesse discurso de que, tipo, esses são filmes que a crítica ama, mas o público odeia, ou vice-versa, é ficar insistindo numa ilusão de algo que, na prática, não existe. Quanto menos a gente tratar a crítica como uma massa uniforme que pensa igual e mais a gente lembrar que, na verdade, é um coletivo de pessoas com suas próprias ideias e suas próprias individualidades, melhor. Leonardo Klotz. Você gosta de assistir um filme sem ouvir a opinião dos outros ou você dá ouvidos à recepção geral antes? Eu vivo falando que eu gosto de tentar ver os filmes o mais às cegas possível, né? E por conta disso eu não vejo trailers. Mas isso inclui também ficar cego e surdo, digamos assim, às opiniões dos outros. Quando tem um filme que está estreando no cinema e tudo mais, eu tento não ver o que a galera está comentando nas redes sociais, porque eu realmente quero tentar chegar lá o mais não influenciado possível pelas outras pessoas. Porque muita gente, quando vai comentar os filmes, já quer também trazer a sua própria análise, né? E eu fico meio que ansioso, não ansioso, mas assim, preocupado de sentir que aquilo já vai direcionar o meu olhar para uma certa direção quando eu ver o filme. E eu não quero isso, eu quero poder chegar o mais aberto possível para que, ao longo da projeção, eu possa ir formando as minhas próprias ideias. E isso se inclui também nas pessoas da minha vida, né? No geral, se as pessoas, meus amigos, minha família, veem um filme que estreou no cinema antes de mim, eu não peço para eles me contarem o que acharam no filme, eu realmente não quero saber. Wesley Tavares. Você acha que os trailers antes eram um pouco mais autorais? Hoje parecem a mesma coisa, até os sons, transições, etc. Talvez algumas pessoas tenham a impressão de que trailers mais antigos eram mais autorais, entre aspas, porque realmente eles são tão diferentes do que é feito hoje que pode causar essa impressão. Se você pegar uns trailers dos anos 50, 60, 70, você vê que eles parecem muito mais soltos, digamos assim. Nos anos 70 você tinha trechos de cenas recortados sem necessariamente ter uma narração, outros iam ter um narrador, então realmente não parecia ter muitos padrões fixos como tem hoje. Mas na verdade os trailers sempre foram seguindo certos padrões, né? Nos anos 70, se você pegar vários trailers daquela época, você vai ver que existia essa fórmula de ir colocando as cenas, mas não necessariamente unindo todas elas com uma explicação e tal. Então, só porque não é tão mastigadinho quanto é hoje, não quer dizer que não era parte de uma tendência e de uma fórmula de editar trailers. Lógico, você ia ter pessoas como o Hitchcock nos anos 50 e 60 fazendo trailers que esses sim se diferenciavam dos demais, né? Porque tinha o Hitchcock apresentando e fazendo umas brincadeiras com o cenário. Mas no geral, eu acho que a tendência com os trailers sempre foi seguir
tendências e fórmulas ao longo das décadas, e essas tendências e essas modas da edição do trailer só foram mudando com o passar do tempo. Porque no final das contas o trailer não é necessariamente uma obra de arte, o trailer é uma peça publicitária. Então, eu não vejo muito essa questão de trailer ser mais autoral, porque aquilo é algo feito para vender o filme, e não um filme em si. Lorena Bulcão, você tem problema em assistir um filme parcelado ou sente que a experiência completa é quando se assiste de uma vez só, mesmo que o filme seja muito longo? Sim, eu acho que a experiência ideal é você ver o filme numa tacada só e não parcelado, né? Ou seja, comecei a ver aqui, pausei o filme, continuo amanhã, eu tento evitar fazer isso ao máximo, porque eu realmente quero simular a experiência que os diretores tinham em mente quando criaram aquela obra, né? Eles criaram aquilo pensando que aquilo ia passar numa sala de cinema, que a gente ia sentar lá e ver tudo numa tacada só. E quando você tem essa experiência de uma só vez, assim, eu sinto que isso pode trazer uma percepção muito única daquela experiência em comparação com você ver o filme parcelado. Tendo dito isso, eu não acho que ver o filme parcelado arruína a experiência por completo. Lógico, você quebra a imersão, você, né, mexe com o seu envolvimento porque você interrompeu aquilo e trouxe outras coisas para sua cabeça e depois você voltou para aquilo, então não é exatamente a mesma coisa. Mas acaba que algumas vezes isso tem que acontecer mesmo, pra mim. Tem vezes que eu vou ver filme com minha namorada de noite e eu tô com muito sono, acabo pegando no sono mesmo, e é isso, aí eu tenho que terminar no dia seguinte. Acontece, não é o ideal, não me orgulho disso, mas às vezes faz parte. Mas eu realmente tento fazer com que isso seja a exceção da exceção. Quase sempre eu tento ver o filme numa tacada só. Eu realmente prefiro assim. Hey Jay pergunta: Max, se o filme adapta uma história real, a fidelidade a esse período e aos fatos ocorridos na realidade deve ser levado em conta na análise dele? Sim, eu acho que deve ser levado em consideração, o que não é a mesma coisa que dizer que esse deve ser o único critério que você deve utilizar na hora de julgar o filme. Porque quando um filme adapta uma história real, é muito revelador você perceber o que ele trouxe da realidade e quais foram as coisas às quais ele não foi tão fiel assim. Porque isso vai revelar qual é a visão do filme, vai revelar o discurso da obra, vai revelar qual é o viés do diretor. E a partir daí você pode fazer várias análises, várias ponderações críticas que enriquecem a sua análise do filme. O que não quer dizer que você deve julgar o filme como bom ou ruim somente pelo fato dele ser fiel ou não às histórias reais. Às vezes o filme pode alterar os fatos ou omitir certas partes da história real e mesmo assim ser visualmente impactante. Ele pode ter uma coesão de direção magnífica, ele pode ter atuações incríveis, tem tanta coisa ali para além da fidelidade aos fatos que compõe a obra, né, que não dá pra gente se ater somente àquele aspecto. Eu acho que é muito mais uma questão de você avaliar todos esses outros aspectos do filme com a fidelidade ou a falta de fidelidade aos fatos. E aí você vai articular isso tudo junto, vai misturar, e aí você vai fazer o seu julgamento. Porque aí vai ter algumas obras em que você vai perceber que essa questão da fidelidade 100% aos fatos não vai arruinar a experiência do filme, e em outros casos você vai ver que o fato dele não ter sido 100% fiel à história pode sim ser algo muito grave ou muito mais problemático, e isso então vai depender de obra a obra. Pedro Augusto Verne pergunta: você acha que uma crítica de cinema que foca apenas nos quesitos técnicos de um filme, fotografia, trilha sonora, roteiro, etc., é relevante e boa, ou para você ele necessita ter o valor emocional que a obra exerceu na pessoa agregado a tudo isso? Essa é uma pergunta interessante porque ela demonstra como muita gente ainda parece achar que dá para você fazer uma crítica de um filme sem trazer a sua subjetividade emocional para a análise, que você pode fazer uma crítica 100% técnica e objetiva, analisando, né, fotografia, trilha sonora, edição, montagem, direção, mas sem trazer a sua individualidade para aquela análise. Sendo que não é assim que funciona. Toda crítica, por mais objetiva que acha que esteja sendo, sempre vai ser subjetiva. Cada filme vai afetar cada pessoa de uma forma diferente, vai ter um impacto emocional. E isso vai ser transferido para a crítica, mesmo que a pessoa ache que não está sendo emotiva ou subjetiva na sua análise. Então, na verdade, é impossível você fazer uma crítica de um filme sem trazer o seu valor emocional para aquilo. A diferença está no quanto você quer expor isso explicitamente no texto. E eu, particularmente, acho que existe um equilíbrio legal. Eu acho que eu, pelo menos, gosto de relatar como um filme me impactou emocionalmente,
porque isso também é um jeito de relembrar para as pessoas essa lição de que a perspectiva de um crítico não é algo objetivo, é sempre inerentemente uma perspectiva humana. E eu sinto que é das emoções que emanam da gente quando a gente vê um filme que podem sair algumas das perspectivas mais interessantes sobre um filme. Mas ao mesmo tempo eu não acho que uma boa crítica de cinema é aquela que se baseia somente em como o filme afetou a pessoa. Ah, eu senti isso, e quando é 100% só a emoção da pessoa, mas não fala absolutamente nada sobre a linguagem cinematográfica, sobre as técnicas, sobre a estética, aí eu também não acho que é uma boa crítica. Então, por isso que eu defendo que tem que ter um meio termo. Você não pode ignorar o seu lado humano na hora de falar daquele filme, mas você também não pode esquecer que você está falando de uma arte que tem os seus princípios de linguagem, que tem toda uma bagagem teórica que você pode aplicar na sua análise. Então eu acho que é nesse meio termo que as melhores críticas se constroem. Porque se você fica 100% só nas suas emoções e não fala dos outros aspectos da linguagem, aí você não vai conseguir diferenciar a sua perspectiva da perspectiva de quem é crítico mesmo. A sua perspectiva vai parecer a perspectiva do público geral, mas aí não vai ser uma crítica. Então, quando você vai para aquele meio termo, você está unindo o melhor dos dois mundos. Você está unindo a bagagem e o conhecimento crítico também com o seu lado humano, com a sua individualidade. E dessa união pode surgir, de fato, uma crítica muito singular, assertiva, profunda, inteligente. E eu acho que é realmente aí que se constrói o melhor tipo de crítica. Galera, muito obrigado a todos vocês que me mandaram perguntas, eu adorei ler todas elas e escolher várias aqui para responder no vídeo de hoje. E galera, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser contribuir com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, tem lives exclusivas pra gente trocar uma ideia e tem também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.